vamos calcular, a gente já viu como calcular o potencial elétrico a partir do campo elétrico e agora a gente vai calcular o, é, o campo elétrico a partir do potencial elétrico. Então, nós já vimos que o potencial elétrico, ele está relacionado ao trabalho. Então, é o trabalho. Então, quando eu desloco essa carga, aqui eu tenho um campo elétrico, que é essa linha tracejada. Desloco essa carga num determinado caminho. Sob a ação desse campo, existe um trabalho que é feito para esse deslocamento da partícula, que está associado a um ΔV, ok? Então, ΔV vai ficar igual a menos a integral desse campo elétrico nessa região, com um produto escalar ds, onde ds seria o deslocamento da partícula. Quando eu tenho uma variação ΔV, que seria V final menos V inicial, potencial final menos potencial inicial, a gente pode substituir o ΔV por uma integral de dV. Por quê? O que é dV? dV é uma porção infinitesimal de ΔV, ok? Quando eu integro, eu encontro o valor de ΔV. Eu escrevi dessa forma para a gente ver a relação entre dV e campo elétrico, ok? Aí, eu vou ter o seguinte, olha só, dV é igual a menos EdR. Então, dV é igual a menos EdR. Aqui eu tenho um produto escalar. Então, eu tenho campo elétrico. O campo elétrico é um vetor, que em termos de coordenadas cartesianas, ela pode ter componentes em x, y e z. Então, existe um valor EX e chapéu, pode ter um valor EY, J, chapéu, e um valor no eixo Z, EZ, K, chapéu. O meu vetor dr quer dizer que eu posso ter também, pode ter uma componente no eixo x, uma componente no eixo y, uma componente no eixo z. Lembrem de produto escalar. Existe produto escalar e existe produto vetorial. Produto escalar é quando eu pego i com i dá 1, i com qualquer outro dá 0. E o inverso também, j com j dá 1 e j com qualquer outro dá 0. Então, aqui eu tenho meu produto escalar. Como que eu escrevo E escalar dr? E escalar dr, então olha só, i com i, então vai ficar só o EX, vai ficar EX dx mais, aí o i chapéu ele some, né? Porque i chapéu vezes i chapéu vale 1, mais EY dy mais a componente z dz, ok? Isso aqui tudo é igual a menos o dV que a gente viu aqui em cima. Ó, então dV pode ser qualquer uma dessas. O meu dV, ele pode ter componente no eixo x. Ó, isso aqui, por exemplo, aqui ele tem uma componente no eixo, ele pode ter uma componente em x, uma componente em y, uma componente em z. Então, o que eu tenho aqui? Que se eu tivesse só deslocamento no eixo x, quer dizer, se eu tivesse deslocamento no eixo x, o dy seria 0, o dz seria 0. Como que ia ficar isso aqui? Ia ficar assim, dv é igual a menos e dx. Bem, se eu derivar dos dois lados em relação a x, dx vale 1. Aqui tem uma componente x, certo? E aqui ficaria como? O meu campo elétrico no eixo x é igual a menos derivada em relação a x do potencial, ok? Mesma coisa nas outras componentes. Se eu fizer x igual a 0, se eu tiver só o dy diferente de 0 e os outros forem 0, eu vou chegar na expressão onde a componente y é igual a menos derivada em relação a y de v, ok? E se eu tiver o dz diferente de 0, mais as outras, não há deslocamento nos outros eixos,
eu vou ter que o EZ é igual a menos dV dz, ok? Pessoal, só que aqui, o meu componente E, ela pode ter vários... o meu campo elétrico pode ter vários componentes. Então, ao invés de usar D, né, para derivada, eu vou usar um outro símbolo aqui, ó, que é o del. Então, na verdade, para ficar corretamente, isso aqui a gente usa quando a nossa função, ela só é função de uma variável. Mas o meu campo elétrico pode ser função de x, pode ser função de y, pode ser função de z. Então, eu vou usar o del. Então, na verdade, vai ficar o seguinte, E no eixo x é igual a menos derivada parcial de v em relação a x e assim por diante, ok? Ou seja, o meu campo elétrico, ele pode ser igual a menos derivada parcial de v em relação a x e chapéu, mais, vamos colocar um parênteses aqui. Deixa eu voltar aqui para H. Aqui eu vou ter, então, menos, tá? Vamos colocar todo mundo aqui dentro do parênteses. Derivada parcial de V em relação a X. E chapéu, então, essa aqui é a componente X do campo elétrico. Pode ser aqui em relação a Y. Então, essa aqui é a componente Y do campo elétrico. E aqui é a componente Z do campo elétrico, ok? E aqui eu tenho meu campo elétrico. Isso aqui também eu posso escrever como vocês vão encontrar nos livros de física, menos, tá vendo aqui? Isso aqui significa menos gradiente de V. Então, isso aqui é um gradiente. Onde esse aqui é o nabla, deixa eu ver se tá aqui um pouquinho pra frente. Ok? Então, aqui eu tenho o meu gradiente do campo elétrico. É a mesma coisa. Porque o que é esse gradiente aqui? Ele é a derivada parcial em relação a x de alguma coisa aqui, né? E chapéu, a derivada parcial em relação a y, j chapéu, e a derivada parcial da componente em relação a z, K chapéu, ok? Então, aqui eu vou ter o operador del em coordenadas cartesianas e que eu já escrevi ali para vocês. Então, esse daqui, quando eu derivo em relação a x, quem que eu vou encontrar? A componente no eixo x. Quando eu derivo em relação a y, eu vou encontrar a componente no eixo y. Quando eu derivo em relação a z, eu vou encontrar a componente no eixo z, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Aqui, o meu potencial elétrico, ele tem essa função, ó, 2x² menos 3y. Ou seja, o meu potencial elétrico, ele é função de x, ele varia com x e varia com y. Nesse caso, não tem no eixo z, tá? Esse potencial, ele só tem variação com x e variação com y. E a gente quer que encontre a expressão, tá? A expressão quer dizer a equação do campo elétrico a partir desse potencial e depois a gente quer um módulo num ponto específico, tá? Então, primeiro, vamos para a letra A. Qual é a função? Ele quer saber qual é o campo elétrico, a expressão campo elétrico. E nós vimos, então, que campo elétrico é igual menos o gradiente do potencial. Então, vamos aplicar esse gradiente? Gradiente, então, é a derivada parcial em relação a x de v e chapéu, mais a derivada parcial em relação a y, ok? Aqui eu já estou aplicando, na verdade, o operador no potencial, que é v. E aqui, k. Então, o campo elétrico, agora, pessoal, olha só. Tenho que olhar para minha expressão de V e vou derivar em relação a x, ok? Vou derivar em relação a x. Olha para essa expressão, 2x² menos 3y². Vou derivar o primeiro. Derivada de 2x² em relação a x, cai o 2, vai ficar 4
x, ok? Agora eu vou derivar o menos 3y ao quadrado. Gente, aqui tá dizendo que só a minha variável x, só x para mim aqui é variável. O y e o z eu vou considerar como constante. Então, se isso aqui é constante, dá zero, ok? E agora eu vou derivar em relação a y. Quando eu olho para essa primeira porção, se eu derivar em relação a y, dá zero, porque aqui não tem y. Então, vai dar zero, mas agora eu vou derivar esse aqui, ó. Quando eu derivar esse aqui, vai ficar menos 6y, ok? E agora aqui, se eu for derivar em relação a z, aqui não tem z, então dá zero, aqui não tem z, então dá zero. Ó, faltou um j chapéu aqui. Tá? Então, minha expressão para o campo elétrico é igual a menos 4x no eixo x e chapéu, mais 6yj. É o meu vetor campo elétrico, ok? Mas aí ele quer saber, nesse ponto, ó, 3, 2 e 0. Esses são os valores de x, y, z. Então, aqui, x igual a 3 metros, y igual a 2 metros e z igual a 0. Então, como se eu tivesse aqui no meu plano cartesiano, aqui no eixo x, então 1, 2, 3, 1, 2. Ele quer saber aqui, ó, nesse ponto aqui do espaço, que é em y, né? Nesse ponto aqui do espaço, qual é o potencial aqui? Bem nesse pontinho. Então, eu vou só substituir os valores de x, y, z. Campo elétrico vai dar menos 4 vezes o valor de x, que é 3, e chapéu, mais 6 vezes o valor de y, que é 2, j chapéu. Então, meu campo elétrico, ele vai ficar menos 4, aqui vai ficar menos 12, e chapéu, mais 12, j chapéu. Gente, isso é o vetor, né? Agora eu vou calcular o módulo. Como que é o módulo mesmo? Neste caso, em duas dimensões, é o quadrado do primeiro, vezes o quadrado, mais o quadrado do segundo, ok? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas como aqui eles estão 90, o cosseno vai dar zero, vai ficar só assim, ó. Então, aí o módulo do campo elétrico agora sumiu aqui, ó, setinha aqui em cima, porque é módulo. O módulo do campo elétrico vai dar aproximadamente 16,97 volt por metro. Nós utilizávamos Newton por Coulomb como unidade de medida. Vocês vão ver que nesse capítulo, Halliday começa a usar uma outra unidade de medida para campo elétrico, que também é volt por metro, tá? Tanto faz. Ambos estão corretos, ok?